Queridos, nós estamos já quase no finalzinho da nossa série sobre a maravilhosa graça. Tem sido momentos de reflexão da palavra de Deus e que tem trazido para nós luzes ao entendimento daquilo que o Senhor maravilhosamente fez por nós. De fato, a sua graça ela é maravilhosa em todos os âmbitos dela. De fato, ela nos conduz de forma graciosa, nós merecidos à presença do nosso Deus, e este é um maravilhoso presente que nós recebemos da parte do Senhor. Então hoje eu queria iniciar aqui a nossa ministração lendo uma declaração poética de um escritor bíblico que escreveu assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não me foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como as profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amados irmãos, esta declaração foi escrita pelo salmista Davi, o servo que escreve algo extraordinário, por uma percepção muito clara, descrita no Salmo 139, versos do 13 até o verso 16, e expressa de fato o entendimento acerca da maravilhosa graça de Deus nos dois âmbitos que eu queria hoje exatamente falar sobre essas duas polaridades, esses dois âmbitos que de fato se referem: a graça no âmbito eterno, no âmbito terreno, e a graça no âmbito eterno, ou seja, a maravilhosa graça que nos alcançou aqui na terra, no chão, aqui onde nós andamos, onde vivemos, e a graça maravilhosa que também faz parte do alcance maravilhoso do nosso Deus em parâmetros eternos. Então precisamos de fato olhar para a composição desta poesia e ver que a partir daqui nós podemos entender que o salmista Davi, ele teve essa clara percepção, e eu queria que hoje nós tivéssemos também esta percepção. Este entendimento então mantém-nos o Evangelho da Graça tanto da nossa vivência relacional aqui, como também na eternidade, e sendo então complementares essas duas visões no mesmo plano redentor que Deus tem para com o homem arrependido e alcançado por esta graça por meio do seu Filho Jesus. Observe, irmãos, que ao manter juntas essas duas perspectivas, terrenas e eternas, nós fazemos então jus à multifacetada aspectos bíblicos de proclamar então as boas novas de salvação, as boas novas da graça. E podemos ver, irmãos, que quando nós mantemos esses dois âmbitos juntos, ao afirmarmos então mais uma e então desprezamos a outra, nós criamos então um desequilíbrio como cristão, como envolvidos em um plano redentor impressionante que o próprio Deus foi quem fez para conosco, e com isso nós produzimos toda espécie de erro bíblico para com a nossa vida. Esse equilíbrio então, irmãos, que deve nos levar então a alguns alertas importantes de que quando eu não compreendo a graça de Deus no âmbito terreno como no âmbito eterno, eu causo então uma situação de perigo, de problema na minha fé. E eu queria que hoje nós tivéssemos então esta percepção de forma muito clara. Observe que se nós mantivéssemos focados os nossos olhos no Evangelho apenas aqui, na nossa realidade terrena, o que é que aconteceria então? A primeira coisa que poderia acontecer, se não vigiássemos constantemente, é de fato perdermos o entendimento do plano missional de Deus, que não se estabelece apenas aqui, mas também lá na eternidade. Ou seja, o plano redentor do Senhor Jesus se estabeleceu desde a eternidade, mas que nos alcançou aqui na terra. Jesus veio, o Verbo se fez carne, Ele andou entre nós, Ele morreu na cruz por nós. A sua maravilhosa graça nos alcançou salvificamente diante dos olhos de muitos homens que nós não tivemos esta oportunidade de vê-lo.
Mas observe, irmãos, que há de fato um plano que foi construído, arquitetado na eternidade, no âmbito eterno, mas que se materializou para conosco. Assim sendo, eu não posso de forma alguma viver aqui desassociado desta realidade, desta verdade. Eu tenho que viver a minha vida aqui terrena, olhando então para aquilo que é eterno, porque algo que eu vivo aqui, dentro deste âmbito gracioso e misericordioso de Deus, eu preciso viver com os olhos lá e não entendendo que tudo se resume aqui. Assim sendo, ao contrário então desta perspectiva, se nós focarmos, irmãos, apenas no evangelho do alto, apenas naquilo que é eterno, aquilo que nos aguarda, e esquecermos então os aspectos da maravilhosa graça, nos aspectos terrenos onde nós vivenciamos, nós incorremos em um outro erro, em um outro problema, pois de fato esta relação da maravilhosa graça, ela então entra-se numa ruptura, e nós vamos então agora viver uma fé racionalizada, vamos viver descuidadamente aqui no âmbito terreno, porque o que importa é apenas a eternidade e a maravilhosa graça do Senhor. De fato, irmãos, esse conjunto onde nós precisamos viver de forma muito clara a vida aqui com os olhos na eternidade. E assim, queridos, vivendo esse equilíbrio, nos fará então peregrinos com propósitos eternos, ou seja, pessoas que vivem propósitos eternos e não apenas terrenos. E a graça, ela se coloca como este compêndio completo, nos envolvendo completamente e não deixando brecha para nada. E assim nós podemos observar que o apóstolo Paulo, no encerrar da sua carreira, ele simplesmente disse: combati o bom combate, ou seja, uma vida aqui com os olhos na eternidade. E ele ainda chama de bom o combate que ele viveu. Ele diz: combati o bom combate, mesmo sabendo de todas as lutas, dificuldades e sofrimentos que ele viveu. Ele ainda diz: eu combati o bom combate. Ele teve a percepção de que a graça de Deus, que ele teve a oportunidade de escutar do Senhor: a minha graça te basta. Simplesmente ele compreendeu o recado. Ele viveu aqui graciosamente, mesmo debaixo de sofrimento, mas ele viveu com a expectativa eterna. Mas o próprio apóstolo Paulo diz: eu completei a carreira, ou seja, até o último dia ele viveu o plano eterno de Deus. Ele viveu para a glória de Deus. Ele viveu de fato todas as atividades, todas as lutas, todas as coisas, todos os momentos de alegria, de satisfação, como também de escassez. Ele viveu também entendendo que a carreira dele precisaria ser corrida, e o plano de Deus foi de fato cumprido na vida dele. E finalmente ele disse: guardei a fé. Os pilares elementares, então, irmãos, de toda a vivência com Deus foram então plantados no coração do apóstolo, e nada nem ninguém as arrancou de lá. Existe vida além da vida aqui, mas não podemos desconectá-la do plano eterno. Eu preciso viver olhando Deus aqui e percebendo o Deus que nos aguarda na eternidade. Eu preciso ter clareza de que, mesmo que não saibamos com riquezas de detalhes o que é que nos aguarda lá do outro lado, ou seja, quando partirmos daqui, sabemos de uma coisa: que Deus já está lá nos aguardando para o plano eterno, para uma vida eterna, onde não haverá mais sofrimento, onde reina a justiça, onde de fato haveremos de estar face a face com o Senhor. E isso, irmãos, é de fato a beleza do plano redentor. Ele mudou a nossa rota. A rota para o inferno foi mudada, para que um dia, quando partirmos daqui, possamos entrar no descanso eterno do Senhor, para viver eternamente com Ele. E assim, queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, apenas o verso 10. Nós vamos ler apenas este verso. Primeira Pedro capítulo 5, a
Apenas o verso 10. Diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Vamos orar ao Senhor? Grandioso e eterno Deus, desta vez, Pai, eu quero pedir, ó Deus, a Tua intervenção, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos alcance poderosamente, Pai. Que o Senhor ilumine a nossa mente, ó Deus, e que possamos, ó Pai, ser alcançados por este conteúdo, por esta palavra, e que possamos assim, ó Deus, sermos por ela alimentados. E nós cremos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito há de nos abençoar, de nos ajudar, de nos auxiliar, ó Deus, neste momento. Assim nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, que escreveu esta carta, escreveu duas, primeira e segunda carta. Ele escreveu então estas cartas e ele destinou elas para os membros da igreja que viviam nas 5 províncias da Ásia Menor, localizada atualmente na atual Turquia. Havia ali então um agrupamento de irmãos e esta carta então foi escrita para eles, né, trazendo então as considerações como eleitos de Deus, assim por Pedro classificados. E esta carta então, irmãos, foi escrita para instruir, mas também para encorajar aqueles irmãos, aqueles crentes, a viverem de fato o mundo no qual eles são de fato ou eram estranhos e eram então passageiros. Observe, queridos, que a perseguição que havia então naquele tempo, nós conhecemos, já ouvimos falar muito sobre a diáspora, o espalhamento do povo pela perseguição, mas de fato a perseguição, portanto, era então de se esperar, era de se aguardar, que quando Cristo então subisse aos céus e o povo ficasse com algum tempo, algo iria acontecer para que uma grande perseguição pudesse afetar os irmãos. E de fato, o sofrimento então, irmãos, vivido por aqueles irmãos, sempre foi inevitável. De fato, não era fácil viver a perseguição, vendo pessoas morrerem, vendo pessoas dando a vida pelo Evangelho, perdendo suas famílias e, quem sabe, seus bens. O apóstolo Pedro, então, ele escreve, munido, então, de uma experiência vivida em sua vida com Jesus. Ele agora escreve, depois de tanto tempo, agora ele começa agora a encorajar os irmãos que precisavam, então, receber estas instruções. Mas saber quem somos, irmãos, em Cristo, e que de fato a nossa herança final está segura, foi de fato a tônica da carta do apóstolo Pedro. De fato, esse entendimento fortaleceu e fortalece-nos aqui, nós como cristãos, a termos de fato força para suportar então as dificuldades que nós enfrentamos e que de fato aquele povo enfrentou. Embora, irmãos, esta carta ela abranja uma gama de temas, 1 Pedro então, ele decididamente atribui um fator cristocêntrico de que a vida aqui era de fato uma vida a ser vivida com os aspectos da graça do Senhor sendo derramada sobre o povo, como também aquele povo precisava viver olhando para a eternidade, para aquilo que o aguardava, que aguardava a eles. E assim, irmãos, os cristãos, eles são libertos do pecado por obediência e os méritos de Cristo, logicamente. Observe que a carta também vai falar sobre a ressurreição de Jesus, sendo ela a base para, de fato, uma vida de esperança. E, meus irmãos, precisamos observar, queridos, que falta de esperança é falta de Bíblia, é falta da presença de Deus. Nós precisamos compreender que a nossa grande esperança não é se vamos passar no Enem. A nossa grande esperança é que nós estaremos naquele dia com o Senhor Jesus para eternamente estarmos com Ele. Observe, meus irmãos, que a carta também traz, de fato, um retorno a uma expectativa singular do crente para a libertação final do seu corpo corruptível, que haveria então de cessar naquele último dia. A esperança então pregada por Pedro vai nesta direção, e somente, irmãos, através do derramamento do sangue precioso de Jesus, nós encontramos a redenção, somente e por Ele somente, sendo Ele a pedra viva que de fato nos sustenta. Observe, a igreja, irmãos, estava sendo construída, estava caminhando, não prédios, estava sendo construída no aspecto do ajuntamento de pessoas, de pedras vivas naquele tempo. Jesus então fornece, queridos, pelas palavras de Pedro, um padrão de como viver
aqui, mas com a mente na eternidade. E aqui é um ponto que é como se um ápice se apresentasse diante de nós, porque hoje nós encontramos uma geração descuidada, achando que a vida aqui terrena é uma coisa e a eternidade é uma outra coisa diferente. E não é. Nós precisamos compreender hoje que a nossa vida está envolvida dentro de um plano completo, onde a minha vida precisa ser vivida aqui, mas que os meus olhos e o meu coração e minhas motivações precisam olhar para o plano eterno, porque é Ele que será o nosso destino final. Assim, queridos, o apóstolo Pedro finalmente, ele fala que nós somos levados a Deus, porque Cristo, o nosso substituto penal, Ele sofreu. E a palavra sofrimento será uma palavra muito falada hoje aqui, para que nosso coração seja consolado diante do sofrimento. O Senhor sofreu, mas sofreu uma vez só pelos nossos pecados, o justo que sofreu pelos injustos. Assim, irmãos, é o contexto da carta de 1 Pedro. Mas observamos, irmãos, no texto que nós lemos, nós podemos então perceber que a maravilhosa graça do Senhor desde os tempos remotos tem alcançado gerações. É bem verdade isso. Enquanto o Senhor não vem, pessoas estão pregando o Evangelho, estamos invadindo todos os lugares que o Senhor nos leve para falar do Senhor, para falar do Evangelho, para tornar Cristo conhecido. E isto é uma realidade. O plano redentor está ainda em atividade, o canteiro de obras está em funcionamento. Tem muita gente trabalhando, gente ainda, campos brancos precisando de obreiros, de pastores. E cadê o povo? Cadê aqueles que se dispõem? E observe, queridos, que esta é uma constatação, mas mesmo nos dias mais difíceis e desafiadores, irmãos, o Senhor, Ele está presente, tem estado presente. Viver de fato esses aspectos desta graça maravilhosa é estar de fato seguro, mesmo quando nós não vemos nada, ou quando vemos as coisas todas fora do lugar. A graça do Senhor, ela é capaz de nos abençoar e de colocar as coisas no seu devido lugar. O Senhor, irmãos, então, utilizando-se da vida do apóstolo Pedro, no verso 10, Deus então protagoniza a caminhada do povo, ou a nossa caminhada, no estender da graça, no aqui e no ainda não. Ou seja, no aqui, onde nós já vivemos, e na eternidade, mas ainda não. Precisamos então compreender que o já e o ainda não é uma realidade nossa. O Senhor já prometeu, Ele virá nos buscar. O Senhor prometeu, eu vou preparar lugar para vocês, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. E eu voltarei para buscar a igreja, eu voltarei para vocês. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o teu noivo. Essas palavras, irmãos, têm peso de promessa, preso por quem falou-as, ou falou-las. Precisamos, irmãos, compreender de forma muito clara que os aspectos que nos envolvem como cristãos há de uma profundidade de seriedade extraordinária. E nós não podemos fazer de conta que nós não estamos entendendo. Não. Observe, irmãos, precisamos de fato entender que neste aglomerado de declarações, de afirmações, de revelações, existem coisas seríssimas que nos envolvem neste conteúdo. Assim, queridos, a primeira façanha que nós podemos observar no aqui e no ainda não consiste em ver Deus trabalhando nos bastidores a fim de cumprir os seus propósitos maravilhosos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida. O grande protagonista da nossa história é o Senhor nosso Deus. Podemos ver isso hoje pela manhã na aula sobre o livro de Josué. Deus é o grande protagonista e faz coisas extraordinárias, coisas que nós ficamos assim pasmos. Deus faz, porque um pequeno exército rodear uma cidade e Deus dizer: toquem a trombeta por 7 dias, dê 7 voltas, depois dê um grito bem forte, e aí os muros irão desabar, as muralhas de Jericó cairão e vocês entrarão e tomarão a cidade. Militarmente impossível. Assim como era impossível você se voltar para Deus por você mesmo. Assim como era impossível você, por livre e espontânea vontade,
Dizer assim: eu não quero mais viver minha vida, eu vou atrás de Jesus, mesmo sem conhecer, eu vou atrás dele. Impossível. Foi uma ação dele, que foi lá onde você estava e bradou no seu coração e mexeu com as suas e com as minhas convicções e disse: eu não aguento mais viver fora deste plano. Eu vou me lançar nesta rede, porque eu não aguento mais viver longe desta maravilhosa graça que nos alcançou. Observe, queridos, que de fato, quando nós olhamos então para este bastidor da vida, Deus de fato, irmãos, é o Deus de toda graça. Observe o que o texto está dizendo: e o Senhor de toda graça é este Senhor. E este título que Pedro dá a Deus como o Deus de toda a graça é um título extraordinário. Esse título então vem, irmãos, e nos faz lembrar pela própria palavra que Ele não nos trata conforme merecemos. Não trata. Porque se Deus tratasse como nós merecíamos ou como nós merecêssemos, estávamos perdidos. Porque somos pecadores, não merecemos salvação, nós merecemos o inferno, e como alguém diz brincando, de cabeça para baixo. Mas o Deus de toda a graça olhou para nós e disse: eu amo esse povo, resolvi amar vocês e vou querer vocês para mim, eu vou libertar vocês para que vocês estejam perto de mim, assim como o Senhor libertou o povo lá do cativeiro do Egito. Trouxe para fins eternos, para viver para Ele, para a glória dEle. Eu vou ser agora um zumbi, eu vou ser agora um extraterrestre. Negativo. Estaremos aqui, vivendo a vida cotidiana, com os olhos na eternidade, entendendo que tudo aquilo que nós fazemos, estudando, trabalhando, cultuando, pregando, cantando, comendo, passeando, rindo, se divertindo, comprando, pagando, tudo é para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, é para a glória de quem? Esta é a grande diferença, irmãos. Observe, queridos, que o Deus da graça, então, que nos alcançou graciosamente, nos colocou neste plano, colocou neste plano redentor maravilhoso. E assim sendo, queridos, neste título que o apóstolo Pedro então diz quem ser Deus, o Deus de toda graça, nos assiste aqui de forma detalhada e de maneira salvífica. Não pense que Deus está alheio aos mínimos detalhes da nossa vida em qualquer assunto. Deus está atento a tudo. Deus está atento a qualquer coisa, a qualquer movimento, a todas as artimanhas de Satanás contra nós, ou os nossos pensamentos, aquilo que flui do nosso coração, o que é verdade, o que é mentira, tudo, todas as sensações do nosso coração, Deus conhece milimetricamente tudo. E eu louvo a Deus por isso. O Senhor é um Deus de justiça, que conhece profundamente e sabe quem está errado, quem está certo. O Senhor sabe, conhece. Assim, queridos, não há misericórdia que não venha da mão de Deus. A misericórdia é dele e se renova a cada manhã. A palavra de Deus nos assegura isso. Se não fosse pela sua misericórdia, estaríamos destruídos. Observe, meus irmãos, que olhando então para esta faceta tão incrível que o apóstolo Pedro então assim escreve, não temos nada que nós não recebamos dele. A nossa salvação é puramente, irmãos, um dom de Deus, não é de nós, é um dom de Deus, a ser recebido com gratidão. Todas as bênçãos fluem do trono de Deus. É Ele, de fato, o benfeitor de todas as coisas. Mas observe, irmãos, que o verso continua então dizendo que em Cristo os chamou à sua eterna glória. E meus irmãos, olhando então sobre esse chamado, falando e compreendendo esse chamado extraordinário, pois em Cristo Ele nos chamou. Todos os que são chamados, irmãos, a um estado de graça, são chamados a participar da eterna glória e felicidade, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao sofrimento.
Quando nós entendemos isso, queridos, que o apóstolo Pedro escreve acerca do Senhor nosso Deus, que nos chamou, este de fato é o segundo grande consolo. Ele nos chamou para a sua eterna glória. Ele nos chamou para termos relacionamento e vivência com Ele. Ele não nos chamou para nada, não, Ele nos chamou com estes fins. E se somos chamados então para a sua eterna glória, o que de fato, irmãos, nos explica a palavra, o que essa glória então implica para nós. Em aspectos bíblicos, nós podemos encontrar, irmãos, afirmativas e base para compreender que esta glória, viver para esta glória, é ter um caráter purificado aqui, para a glória dele. É entender, irmãos, que essa glória é a glória que nos faz humildemente aperfeiçoados. E humildade é o que pouca gente quer ser. As pessoas querem ser arrogantes, prepotentes, dona do seu próprio nariz, bate no peito com toda a ênfase, dizendo: a minha vida quem manda sou eu, e ponto final. É Deus lá e eu aqui, pronto. Viver para a glória de Deus, irmãos, ser chamado para viver esta glória, tem isso como critério, o trabalhar de Deus. Ele molda o caráter, purifica-nos o caráter, nos faz humildemente aperfeiçoados. Essa glória dará a nós vitória final, assim como foi vivida pelos apóstolos. Essa glória também, irmãos, é a glória de sermos então recebidos pelo Senhor naquele dia, quando Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Viver para a glória de Deus, irmãos, é ter a clara compreensão da presença imediata e constante de Deus na nossa vida. Nós não somos, irmãos, por acaso. Não estamos voando aí como obra do acaso e qualquer coisa é qualquer coisa. Não. Há propósitos estabelecidos na eternidade para com as nossas vidas. Essa maravilhosa graça, então, irmãos, que por Jesus fomos então chamados, de fato, é viver esta glória num gozo eterno que o próprio Deus foi quem proporcionou para nós. Independente, irmãos, desta realidade, podemos então observar que as palavras do apóstolo Pedro vislumbram então o tempo e o relacionamento que nós temos com o nosso Salvador, e que de fato seremos eternos assim como Ele, quando de fato nós adentrarmos as moradas celestiais. Mas aí, meus irmãos, a prosa do discurso começa agora a se afunilar um pouco mais, porque diferente das teologias neopentecostais e tantas outras que tem por aí, o elemento sofrimento faz parte da vida do crente, da vida do filho e do servo do Senhor. Glória a Deus por isso, porque se fosse apenas por palavras, muitos não haviam de aprender as lições que Deus tem determinado para cada um deles. Por nossa dureza de coração e por nossa incredulidade e a memória curtinha, nós precisamos ser lembrados a cada dia daquilo que o Senhor é e representa, da sua autoridade suprema sobre nós, apesar da sua misericórdia, do seu amor sobre nós, e ainda aperta os parafusos de vez em quando para que a gente possa se alinhar ao seu plano maravilhoso e redentor de aperfeiçoamento para a eternidade. Queridos, observe que o verso 10 continua então dizendo: depois de vocês terem sofrido por um pouco, ou seja, não é para sempre, é por um pouco. Mas esse pouco, eu não sei como você entenderia esse pouco, se é alguns dias, alguns meses. O povo no cativeiro passou 70 anos, né? Se eu fosse começar a sofrer agora, 70 anos para frente, eu ia morrer antes de terminar. Mas de uma coisa eu tenho certeza: na glória não haverá sofrimento. Amém? É a nossa esperança. O sofrimento, então, irmãos, faz parte. O sofrimento faz parte.
está dentro do pacote. E isso, meus irmãos, traz para nós, de fato, um consolo. E o consolo é lembrar, irmãos, que sofremos por um pouco de tempo, assim como o apóstolo Pedro disse. Sofreremos por um pouco de tempo, que contrasta então com a eterna glória. As lutas então terrenas, elas passarão, como nós afirmamos anteriormente. Seria então, irmãos, esse um encorajamento final de saber que Deus, Ele usa o sofrimento para educar, para moldar o nosso caráter cristão. Ou seja, Ele está nos preparando. E eu preciso entender que não é maldade de Deus, não é aperfeiçoamento. Precisamos entender, irmãos, de forma muito clara, que assim como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 16 a 18, diz assim: pois não desanimamos. É uma palavra de conforto, não desanime. O sofrimento está batendo a porta, não desanime. Mantenha-se animado, mantenha-se alegre. Lembre-se, a maravilhosa graça não é só aqui não, é na eternidade também. Vivemos esse todo. Não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, e desgasta mesmo, cabelo fica branco, ruga, olheira, a gente sofre, chora, é uma agonia, a gente não pode fazer nada e a gente fica sem saber o que fazer. Tem momentos que é assim mesmo. Mas ainda que o nosso corpo exterior, irmãos, assim como diz o apóstolo Paulo, se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, elas vão passar, mas as que não se veem são eternas. A palavra do apóstolo Paulo vai diretamente reforçar aquilo que o apóstolo Pedro está aqui dizendo, de forma muito categórica. E ele traz isso, irmãos, como resultados, pois Pedro relaciona então 4 aspectos do nosso treinamento, que todo mundo sofre em alguma área da vida. Até os homens mais ricos do mundo têm áreas na vida dele que há sofrimento que o dinheiro não pode comprar. Faz parte do treinamento. E o apóstolo Pedro então traz esses 4 aspectos, irmãos, de que a maravilhosa graça de Deus de fato nos submete graciosamente, é presente para nós, para que nós possamos compreender com isso o cuidado de Deus, que ao ponto que eu me submeto então a este processo, ou seja, o próprio Deus realiza em nós para fins específicos. E meus irmãos, ele então fala sobre, primeira coisa, depois que você sofrer por um pouco de tempo, Ele mesmo, Ele, Deus mesmo, Ele, o próprio, Ele irá aperfeiçoar. E meus irmãos, como nós precisamos sermos aperfeiçoados. Como nós somos falhos, irmãos. Como nós oramos pouco. Como nós meditamos na palavra pouco. Como nós falhamos nos nossos relacionamentos. Como nós, por um descuido, estamos negando a Deus. E a gente esquece que há uma graça que se estabelece aqui e lá, em que estamos envolvidos. Estamos envolvidos nesta equação que não tem escapatória, não tem para onde correr. Se fomos chamados por Deus por meio de Cristo para vivermos para a sua glória, isso aqui faz parte. Faz parte. Quantas vezes, irmãos, somos falsos? Quantas vezes, irmãos, agimos de forma desonesta? Quantas vezes, irmãos, falamos coisas e sabemos que não é verdade, mas falamos só para atingir o outro, só para ver a destruição do outro?
Quantas vezes, irmãos, agimos nos bastidores para prejudicar a reputação de alguém? Você acha que Deus ele vai deixar esse de bolo? Vai deixar de lado? Você acha que Deus vai passar pano quente? Vai não, irmão. Aí tome aperto, olha. Aquela chave de fenda que eu imagino aqui, no meu imaginário. Aquela chave, toquei. E pega assim, sabe, aperta. Mas é sofrimento demais. Deus está às vezes aperfeiçoando o nosso caráter, aperfeiçoando a nossa vida. Porque viver para a glória dele não é viver de qualquer forma, não é viver de forma descuidada, irmãos. E isto é maravilhosa graça do Senhor sobre as nossas vidas. E meus irmãos, o aperfeiçoamento diante das provações, elas equipam o crente. Nós somos equipados assim. Nós acabamos de fato sendo humilhados pelo próprio Deus para deixarmos o nosso egocentrismo, sabe? Aquela autossuficiência, só eu sei fazer, só eu sou capaz, eu estou mais perto do céu do que os outros, só porque eu faço isso ou aquilo. Aí Deus vai trabalhando, sabe? Aperta daqui, aperta dali, poda daqui, poda dali, arranca pedaço, no sentido figurativo. É Deus aperfeiçoando. É Deus querendo dizer assim: meu filho, eu estou lhe levando, eu estou lhe ajudando, eu estou lhe aperfeiçoando, eu estou fazendo da sua vida uma grande obra que há de se completar naquele dia. Nos conduz então para uma viela de busca de santidade. É o que o texto está dizendo. Por isso precisamos de fato, irmãos, viver esses parâmetros e entender. Quando nós entendemos isso, nós paramos de reclamar muito. Já diminui bastante. Porque está doendo, Senhor, me diga só o que é que eu preciso fazer. É melhor orar assim do que murmurar. Se o povo no Egito tivesse murmurado um pouquinho menos, eu acho que tinha entrado mais do que 2 na Terra Prometida, com a nova geração que entrou lá. Mas em vez de o povo dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer que a gente faça? Diga onde a gente está errando, eu quero acertar, eu quero aprender, Senhor, me diga, me mostre, me diga como é que eu faço. Aí em vez de dizer assim, reclama, murmura, sabe, xinga, se revolta, não vai resolver. E tome sofrimento, e tome aperto, para que seja aperfeiçoado. O Senhor está nos aperfeiçoando, irmãos. Eu tenho certeza que, fora as criancinhas pequenininhas, todos nós aqui sofremos em alguma área, pois estamos sendo aperfeiçoados no Senhor. Assim sendo, irmãos, isso nos levará como resultado sine qua non maturidade cristã. Maduros. E observe que a ideia da maturidade vem daquilo que está pronto, vem daquilo que está maduro para se comer, o fruto que está maduro, bom de degustar. Algo maduro é aquilo que já está terminado. Observe então que esta maturidade cristã, irmãos, vem de fato desta ideia que atingiu a sua condição plena. E daqui nós compreendemos que esta maturidade, em uma definição de um dicionário, é que maduro é o estado ou condição de estar em estatura adulta. E aí nada tem a ver com criança. Tem criança mais adulta do que um adulto no aspecto espiritual, no aspecto do conhecimento de Deus, do agir de Deus, do depender de Deus, do confiar nele. Quantos adultos imaturos que não conseguem enxergar 1 milímetro da ação de Deus na frente dele, que todo mundo está vendo e ele não consegue enxergar. Meus irmãos, sofrimento serve para isso. A maturidade, portanto, irmãos, a maturidade cristã, ela está associada diretamente à ideia também do crescimento espiritual que nós precisamos buscar. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, o nosso Salvador. É um chamamento do Senhor para as nossas vidas. Então não se concebe vivermos aquilo que está em Hebreus, quando diz: vocês ainda estão no leite espiritual. Vocês já eram para estar dando aula, já para estar ensinando, e vocês ainda estão na alfabetização, no jardim, lá no comecinho.
povo de Hebreus leva um carão do autor, porque esta maturidade precisa chegar, precisa existir. E quando esta maturidade chega, irmãos, que proporciona de fato esse crescimento nas áreas da fé, nos faz conscientes de que nós precisamos nos alimentar da palavra. Precisamos de fato, irmãos, entender que eu preciso adorar ao Senhor. Eu preciso entender que o ajuntamento dos santos tem uma importância eterna para a minha vida, pois aqui de fato é o viver um pouquinho daquilo que será eterno, onde todo o povo de Deus estará diante do Rei dos Reis, louvando ao Senhor. Eu imagino como isso vai ser lindo, porque crentes de todas as raças e idiomas e países vão agora cantar ao Senhor. Será algo extraordinário. Então, quando o povo se ajunta, irmãos, é de fato um simbolismo bem pequenininho daquilo que nós vamos usufruir, pois nos ajuntamos não para nós mesmos, mas nos ajuntamos para cultuar ao Senhor, para cantar a Ele, para adorar esse Deus maravilhoso. Então, a maturidade cristã nos leva a isso, a viver esta comunhão com Deus e com a igreja. É de fato, irmãos, estar ligado a um andar no Espírito e viver no Espírito, cogitando as coisas do Espírito, adorar a Deus em Espírito e em verdade, produzir então frutos do Espírito. Tudo isso está ligado, irmãos, ao crescimento, ao desenvolvimento, ao aperfeiçoamento que Deus faz em nós. E queridos amados, viver então estes parâmetros, irmãos, resumidamente, é viver de forma completa a obediência ao Senhor, pois Ele mesmo, Ele nos aperfeiçoará. Ele está neste processo conosco no dia a dia. Mas depois do aperfeiçoamento, Ele vai nos firmar. E firmar, quem trabalha com construção entende muito bem o que é firmar uma coluna bem firmada. E aí a ideia aqui já vai para a construção, nós vamos entender isso. Observe, irmãos, que firmar é de fato estabelecer um firmamento. Ou seja, o sofrimento torna o cristão mais estável. Imagine que é uma coluna bem firme, que vai ser colocada uma ponte sobre ela, aquela coluna. A gente pode todo mundo se juntar aqui e tentar balançar, que nem balança. Ela está firmada, bem firmada. O Senhor é quem fará isso em nós. Após o aperfeiçoamento, estará nos firmando. E nos firmando, irmãos, de uma forma inabalável. Pois o sofrimento, irmãos, é uma graça que aperfeiçoa o cristão para esta firmeza. Queridos amados, Deus manda o sofrimento para nos dar o que está faltando em nós, levando-nos ao crescimento. Se tivermos falhas, Deus envia o sofrimento para aperfeiçoar o nosso caráter, para que a gente deixe práticas erradas que não condiz com o caráter cristão, para viver o que condiz com o caráter cristão. Observe, irmãos, se falta-nos fé, Deus envia sofrimento para gerar em nós fé e confiança nele. Sabe aquele momento que você chega de frente ao mar e não tem para onde fugir? E aí você diz: as minhas forças se acabaram, eu não tenho quem buscar, não tem outro recurso, só Deus para poder resolver. Esse momento é um momento crucial, que Deus às vezes nos leva a este encontro, para a gente ver que só Ele é quem tem o poder de abrir o mar para a gente passar. Observe que se nos falta oração, Deus envia o sofrimento para o buscarmos mais. Não é verdade? Quando a gente é relapso nisso, e Deus diz assim: eu quero que você ore mais. As coisas vêm. Às vezes nós nos acordamos por nós mesmos de madrugada e perdemos o sono. Aí Deus traz a memória: vá orar. Vá orar. Eu quero que você me busque mais em oração. Deus faz isso. Lutas em casa que a gente já fez de tudo, não tem jeito. Será que não é Deus nos dizendo assim: me busque mais em oração? Você está orando pouco. Isso aí eu vou resolver, mas eu vou usar como um mecanismo para aperfeiçoar você, para você orar mais. Dependa mais de mim. Eu quero que você aprenda isso. Observe, irmãos, que se nos falta humildade, Deus manda o sofrimento, irmãos, para quebrar o nosso orgulho.
Tem tanta gente orgulhoso por coisas, por status, orgulhoso porque tem um bom emprego, aí Deus vai lá e tira o emprego, aí a pessoa fica humilde, fica uma bênção, macio. Senhor, o que o Senhor mandar eu quero, amém, né? Então o caminho do orgulho não vai levar a lugar nenhum, irmãos. O Senhor não nos quer orgulhosos, o Senhor nos quer dependentes dEle, satisfeitos nele. E são tantas áreas que o orgulho bate na telha dentro de nós, e precisamos hoje, irmãos, sermos alertados a isso. A maravilhosa graça do Senhor não é somente um favor imerecido de levar para o céu, não é só isso não, tem muito mais em volta de tudo isso. Nos envolve no plano terreno e nos envolve no plano eterno. Há uma conexão, não tem como desconectar. Olhando então, irmãos, para a vida de Davi e Jó, dois homens que sofreram coisas diferentes, mas que sofreram muito. Mas Davi, ele disse assim: esperei com paciência no Senhor. E esperar com paciência não é uma coisa fácil. Você está sofrendo, você quer a solução já. E Davi disse: esperei com paciência. Quem sabe lá quantos anos foi essa paciência, essa espera? Não sei, ninguém sabe. E ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor, me tirou de um charco de lama e me pôs, firmou meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Jó, homem íntegro, temente a Deus, precisou viver tudo aquilo para poder expressar uma frase no final de tudo: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Observe, irmãos, que esses homens trazem para nós exemplos do agir de Deus. E o Senhor então neste processo vai para o terceiro estágio. Ele agora nos fortifica, porque o sofrimento nos faz fortes. Deus frustra nossas ideias e planos às vezes? Sim. E frustra bonito. Tudo prontinho, desenhado, arquitetado. Aí Deus diz assim: mas não é o que eu quero. Desmancha, é melhor. E a frustração nos faz crescer. Criança que os pais não frustram o plano, já está criando ali uma pessoa mimada no futuro. Então, deixa o garoto, deixa o filho, a filha se frustrar, porque o sofrimento é que vai moldar. É a Bíblia que nos ensina. E meus irmãos, para estarmos fortificados, um estado de adquirir força. Eu só adquiro força quando eu treino. Eu só adquiro força quando eu estou no exercício. Eu só vou saber lidar com certas situações quando eu passo por elas e aquilo dói, sofre muito, machuca e às vezes nem sabemos por quê. Foi assim quando em muitos momentos da minha vida de casado com Joselice, com a minha querida aqui, nos deparamos com situações dificílimas. Quando nós perdemos nossa filha, eu disse: eu não estou entendendo nada. Tudo certo, de repente eu perco a filha, a gente perde a filha. Minha filha hoje estaria com 12 anos, 13, sei lá, por aí. Pronto. Porque Deus disse: você vai ser pai só de menino. Deu para entender? Não. Você não vai criar menina. Pronto. Tá certo, Senhor. Eu vou fazer o quê? Veio o Mateuzinho lindo, maravilhoso, está ali, né? O meu pequenininho e o grandão está ali. Pronto. Deus, Ele sabe fazer e agir. É Ele. Isso nos molda, nos faz humildes, entender certos processos, compreender que no plano eterno Deus tem propósito e trabalha de forma soberana. Eu preciso me curvar a isso, entender que quem sou eu? Quem sou eu nesta equação imerecido, que eu não tenho direito a nada? Deus ainda graciosamente me abençoa. Eu só tenho que agradecer, irmãos. Mais nada. Precisamos encarar isso, irmãos, desta forma. Pois Efésios 6:10, o apóstolo Paulo, ele diz:
tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Uma recomendação. Observe, queridos, que o homem tem fraqueza moral, física, emocional, espiritual. A sua tendência não é outra senão pecar. A tendência humana é pecaminosa e não de se santificar. O diabo está sempre à procura da fraqueza e brecha dos homens, fraquezas e brechas dos homens, para tentar jogar uma tentação, uma sedução. E a solução, irmãos, é nos revestirmos de Deus, da armadura de Deus, ser fortalecido na força do poder de Deus todos os dias. Isso é um trabalho árduo, diário, que não tem fim, até o dia em que o Senhor nos chamar para casa. No dia que a gente der uma folga, Satanás faz a festa. É uma realidade. Mas a palavra de Deus diz aqui no texto que nós lemos em 1 Pedro 5,10: o Senhor, pelo sofrimento, Ele nos aperfeiçoará, nos firmará e nos fortalecerá. Precisamos entender isso, queridos, pois quando somos de fato fortalecidos pelo Senhor, não por um padrão de moralismo próprio, quando somos fortalecidos por Ele, nós somos capazes de vencer as nossas próprias fraquezas, que são tão grandes, e as dificuldades também. Não ficaremos, irmãos, perdidos na caminhada, mas estaremos achados pelos olhos do Senhor, dentro de um processo contínuo que nos envolve e nos capacita. Por fim, irmãos, o Senhor, Ele nos fundamentará. Que coisa linda! Nos fundamentar, irmãos, quer dizer assim, passou por todas as etapas, está bem afiado, treinado, já conhece o caminho das pedras. O Senhor, de fato, então, nesta fundamentação, Ele agora estabelece e nos assegura firmemente no fundamento da fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, a expressão dita pelo apóstolo Paulo em Efésios 2:21 fala exatamente sobre a edificação de um edifício bem ajustado, onde existem colunas firmadas e fortalecidas, e que se estabelece então este edifício, onde nós que somos pedras vivas somos acrescidos a este edifício chamado corpo de Cristo, para que naquele dia nós possamos estar aperfeiçoados diante do Senhor. Meus irmãos, Cristo, além de ser, irmãos, o princípio da estabilidade, é a diretriz da igreja. É também o princípio de todo crescimento. É no Senhor, é nele. E o edifício, então, espiritual, a cada dia, tem estado aperfeiçoado pelas bases e alicerces que a pedra fundamental, que é o Senhor Jesus, se apresenta para nós assim revelada. Lance Harry, irmãos, ela comenta aqui uma coisa interessante, quando diz assim: o sofrimento inevitável da vida cristã, ou seja, essa história de dizer eu sou crente e pare de sofrer. Não, parar de sofrer é quando morre, aí para, né? Então o convite à morte, nesse aspecto, né? Então o sofrimento inevitável da vida cristã produz o mesmo resultado feliz em várias áreas do caráter a ser aperfeiçoado do cristão. Refina a fé. O que é refinar, irmãos, a fé? Refinar é algo que passa pelo fogo, o ouro depurado que o maçarico vai passando, ele fica derretido e as impurezas saem. Refina a fé, ajusta, estabelece, firma e fundamenta o povo de Deus. Para concluir, irmãos, eu queria convidar o louvor para a gente cantar uma canção que a gente combinou. O próprio autor da carta aos Hebreus, da carta que nós lemos aqui, 1 Pedro. O apóstolo Pedro, então, irmãos,
ele fala isso com muita propriedade, tudo aquilo que nós falamos aqui. O texto em que ele escreve a sua carta completa, as 2 cartas, apresenta para nós como alguém que tem propriedade em dizer o que está dizendo. E ao olharmos então, irmãos, a vida do apóstolo Pedro, Pedro foi um homem que viveu muitos altos e baixos. Nós sabemos da história. Pedro foi um homem muito aguerrido, precipitado, com atitudes repentinas, sem pensar. Nós sabemos de muitos episódios dele. Ele foi aquele que desafiou e disse: se é o Senhor, deixa eu andar em cima da água. Venha. E ele foi, era desaforado. Na hora que o guarda veio buscar Jesus, ele pegou a espada e cortou a orelha do rapaz. Faz isso não, bota aqui a orelha, bota de volta. Pedro foi esse que sofreu a vergonha de ter negado a Jesus. Eu imagino como aquilo doeu dentro dele. E o que doeu mais ainda foi quando Jesus ressuscitado, glorificado, chega para Pedro e olha nos olhos dele e diz assim: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E Jesus delegou a ele algo de extrema confiança: apacenta as minhas ovelhas. Algo de extrema confiança: apacente as minhas ovelhas. Ele já havia sofrido bastante dentro das suas limitações. E o ponto mais interessante da história de Pedro, irmãos, foi o final da vida dele. É claro, depois de ter escrito tudo isso aqui, o final da vida dele, quando a maravilhosa graça o leva à morte. Entender a maravilhosa graça nos aspectos graciosos, irmãos, é uma coisa. Deus é bom demais. E quando chega a hora de dizer assim: você vai morrer por conta dessa graça, certo? Você vai morrer, você vai perder a sua vida por conta dessa mensagem que você anda pregando. Pedro agora fecha a vida dele, irmãos, trazendo um exemplo extraordinário. E eu queria relatar para vocês aqui o final da vida de Pedro. Pois o final da vida dele, sabemos então que Jesus disse a Pedro: você vai morrer como mártir. Jesus falou para Pedro: você vai morrer por minha causa. Você vai morrer. Isso está registrado, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 21 e os versos 18 e 19. No entanto, irmãos, as Escrituras Sagradas não trazem os relatos que foram historicamente escritos do ato da morte de Pedro. E aí, ao olharmos então para os relatos primitivos então da igreja naquele tempo, por Eusébio, citando então o testemunho de Clemente, personagem que vivenciou a olho nu todo aquele momento de morte do apóstolo Pedro, todos os registros então da história da igreja primitiva relatados então sobre a crucificação de Pedro, meus irmãos, eles dizem em registros históricos que antes de ser crucificado, Pedro, ele foi forçado a assistir à morte da sua própria esposa, antes dele morrer. Um plus de sofrimento no último momento dele. E no momento então, irmãos, de acordo com Clemente, ao Pedro já crucificado ao ver a sua mulher ir para a morte, Pedro chamou-a pelo seu nome e disse: lembre-se do Senhor. Disse a esposa. E ele assistiu à morte da mulher, da sua esposa. Quando então, irmão, chegou a vez do apóstolo Pedro morrer, ele agora disse: eu não mereço morrer na mesma posição que o meu Senhor morreu. Irmãos, isso é tão forte que a gente imagina a cena. E
E que declaração Clemente registra naquele momento. Eles podem parar. Quem eu era? Eu era um pescador. Eu não merecia nada. Mas Ele me salvou. Eu não mereço morrer do jeito que o meu Senhor morreu. Inverta a cruz. E pegaram Pedro de cabeça para baixo. E crucificaram ele de cabeça para baixo. Meus irmãos, este é um dos momentos que o apóstolo Pedro traz como alguém que entendeu a maravilhosa graça de forma plena. Ele morreu por esta graça. Ele não negou a Jesus agora. Pelo contrário, ele agora disse: eu não mereço ser comparado a Cristo, o meu Senhor. Eu quero que vocês invertam a cruz. Uma maravilhosa graça que o levou à morte. Uma maravilhosa graça que custou a ele a sua própria vida, assim como os outros apóstolos. A vida de Pedro, irmãos, pode ser de fato resumida nas palavras finais da sua segunda carta. Quando ele mesmo, escrevendo no capítulo 3, o verso 18, de forma grandiosa, ele diz para os seus ouvintes e reverbera hoje para nós aqui. Quando ele diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, o nosso Salvador. E ele continua dizendo: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ou seja, a maravilhosa graça agora e na eternidade. É a vivência desta graça com Deus aqui, mas também lá. É um viver com olhos lá. É um viver para a glória que nos aguarda lá. Foi exatamente isso, irmãos, que Pedro fez. E por isso tornou um dos mártires da igreja primitiva e que ficou registrado na história para o exemplo de alguém que não vivia somente nos aspectos terrenos a maravilhosa graça, mas vivia nos parâmetros eternos. Ele sabia para onde estava indo. E nós aqui? O que é que nós podemos, irmãos, tirar de tudo isso? Que reflexões nós vamos fazer ao sairmos daqui? De fazer simbolicamente esta conexão da nossa vida que nos aguarda na eternidade com o que a gente vive hoje. Senhor, de fato eu estou envolvido nisso. Senhor, será que de fato o meu coração está conectado ao Teu? Será, Senhor, que a minha vida está de acordo com o que Tu desejas, entendendo que um dia eu estarei contigo? Como é que vai ser? Eu preciso, Senhor, fortaleça-me. Senhor, me aperfeiçoe. Essa deveria ser a nossa oração hoje aqui. Nos aperfeiçoe, Senhor. Nos firme, me faça fortalecido. Me ajuda, Senhor. Eu creio que hoje, irmãos, é um momento de refletirmos a nós mesmos, o nosso próprio coração, e subirmos de degrau na maturidade cristã e poder encontrar nas palavras do apóstolo Pedro os elementos necessários para uma compreensão de que a graça do Senhor, ela nos assiste, nos alcança e está presente em nós, para pelo sofrimento que nós vivemos, seja ele em que nível for, ou aqueles sofrimentos que virão, terão didaticamente aperfeiçoamento, para que nós estejamos cada vez mais afinados com a vontade do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor neste momento.